Ninguém acreditaria em mim se eu contasse esta história. E eu já fiz as pazes com esse fato há muito tempo. Aos 82 anos, já vivi o suficiente para saber que o mundo guarda mistérios que a maioria das pessoas jamais aceitará. Mistérios que elas preferem ignorar a tentar entender. Mas o que aconteceu nas minhas terras, o que vem acontecendo nos últimos 3 anos, é algo que não consigo mais guardar só para mim. Preciso dizer em voz alta, nem que seja só para provar a mim mesma que é real, que não perdi o juízo na velhice, aqui isolada na natureza selvagem do norte de Minnesota. Meu nome é Evelyn Marsh e eu moro nesta propriedade há quase 55 anos. Meu marido, Robert, e eu compramos estes 280 acres quando éramos jovens, tolos e apaixonados pela ideia de construir algo do nada. Viemos da cidade, de Minneapolis, e todo mundo nos disse que éramos loucos por querer nos mudar para tão longe, para o meio do mato. A cidade mais próxima fica a mais de 35 milhas de distância e o vizinho mais perto mora a umas 6 milhas por uma estrada de cascalho que se torna quase intransitável quando as nevascas de inverno chegam. Mas Robert e eu, a gente queria o isolamento, a gente queria a paz. Queríamos criar nossos filhos rodeados pela natureza em vez de concreto, e foi exatamente isso que fizemos. Robert faleceu há 16 anos, levado por um ataque cardíaco que veio sem aviso numa manhã fria de fevereiro. Num momento ele estava sentado à mesa da cozinha, tomando seu café e lendo o jornal. E no momento seguinte, ele se foi. Simples assim, 53 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira de memórias e tudo acabou no espaço de algumas batidas do coração. Sinceramente, achei que eu morreria também. Pensei que o luto me engoliria por inteira e eu simplesmente desapareceria no nada. Mas eu não desapareci. Eu fiquei. Continuei cuidando dos animais, mantendo a propriedade, continuei vivendo mesmo quando não tinha mais certeza se queria. Minha filha me liga do Texas toda semana, implorando para que eu vá morar com ela, o marido e seus 2 meninos. Meu filho me manda folhetos de condomínios para idosos na Flórida, lugares onde velhinhas como eu podem jogar bingo, fazer hidroginástica e esperar a morte chegar sob o sol. Minha caçula, minha outra filha, ela entende. Ela mora lá no Alasca agora, casada com um capitão de barco de pesca, e ela sabe o que significa amar um pedaço de terra a ponto de não conseguir se imaginar existindo em nenhum outro lugar. Ela é a única que não tenta me convencer a ir embora. Esta fazenda não é apenas onde eu moro, é quem eu sou. Cada poste da cerca, cada tábua do celeiro, cada árvore no pomar de maçãs que Robert e eu plantamos na nossa primeira primavera aqui, tudo isso guarda um pedaço da minha alma. Eu conheço esta terra como conheço meu próprio corpo. Sei quais partes do riacho congelam primeiro no inverno e qual campina os veados. Preferem para pastar nas primeiras horas da manhã. Conheço o som que o vento faz quando vem do leste em comparação a quando vem do norte. Consigo sentir o cheiro de chuva um dia inteiro antes de ela chegar. Este lugar tem sido meu mundo inteiro por mais de meio século, e eu achava que sabia tudo o que havia para saber sobre ele. Mas, 3 anos atrás, aprendi que estava errada. 3 anos atrás, algo chegou à minha fazenda que eu nunca tinha encontrado antes. Algo que não deveria existir de acordo com tudo o que a ciência e a razão nos dizem sobre o mundo. E esse algo mudou minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Começou numa quarta-feira à noite, no final do outono. As folhas já tinham mudado de cor e caído, cobrindo o chão em tons de laranja, dourado e marrom. O ar tinha aquele toque cortante que sinaliza a chegada do inverno. E eu tinha passado a maior parte do dia preparando os animais para os meses frios que viriam. Eu crio principalmente cabras, cerca de 1 dúzia delas, junto com um bando de galinhas, alguns patos, e até 3 anos atrás eu também tinha um pequeno rebanho de ovelhas.
Naquela noite, eu estava na cozinha preparando um jantar simples de sopa e pão quando ouvi as cabras gritando. Ora, cabras são animais barulhentos por natureza. Elas berram e reclamam de tudo, e com os anos aprendi a distinguir entre suas vocalizações normais e sons de aflição genuína. O que ouvi naquela noite foi puro terror. Era um som que eu nunca tinha ouvido minhas cabras fazerem antes. Um som que fez meu sangue gelar. Peguei meu rifle de perto da porta e corri para fora o mais rápido que minhas pernas velhas aguentavam. O cercado das cabras fica a uns 100 metros da casa, passando pelo galinheiro e pelo antigo galpão de armazenamento. Quando cheguei lá, os gritos tinham parado. Tudo estava em silêncio, exceto pela minha própria respiração ofegante e o martelar do meu coração nos ouvidos. Iluminei o cercado com minha lanterna e o que vi me fez dar um passo para trás em puro choque. A cerca tinha sido destroçada. Não cortada, não quebrada num ponto fraco, mas fisicamente rasgada, como se algo tivesse agarrado a tela de arame com as próprias mãos e a rasgado como papel. 2 das minhas cabras tinham sumido. Simplesmente sumido. Sem sangue, sem corpos, sem rastro que eu pudesse ver na escuridão. Apenas um buraco enorme na minha cerca e 2 animais desaparecidos. Vasculhei o perímetro com a lanterna, minhas mãos tremendo tanto que o facho de luz dançava por toda parte. Foi quando encontrei as pegadas. Estavam numa poça de lama perto do bebedouro e quando iluminei, senti minhas pernas fraquejarem. Eram enormes, facilmente 18 polegadas de comprimento e talvez 7 ou 8 de largura. Pareciam quase humanas, com 5 dedos distintos, mas eram grandes e profundas demais para terem sido feitas por qualquer pessoa. O que quer que tivesse deixado aquelas marcas era pesado, incrivelmente pesado, e andava sobre 2 pés. Fiquei ali na escuridão, encarando aquelas pegadas impossíveis e soube que não estava lidando com um urso ou um lobo ou qualquer outro predador que encontrei em minhas décadas vivendo nestes bosques. Eu estava lidando com algo completamente diferente, algo que minha mente racional se recusava a aceitar, mas que as evidências diante de mim tornavam inegável. Voltei para casa e tranquei todas as portas e janelas. Sentei na minha poltrona com o rifle no colo, observando a escuridão pela janela, ouvindo cada som que a noite fazia. Cada estalo da casa velha me fazia pular. Cada rajada de vento por entre as árvores soava como passos. Não dormi nada naquela noite. Quando a aurora finalmente chegou e pintou o céu em tons de rosa e dourado, voltei para examinar o estrago à luz do dia. Era ainda pior do que eu pensava. Os postes da cerca tinham sido arrancados do chão como se fossem palitos de dente. A tela de arame estava torcida e destruída sem conserto. E aquelas pegadas estavam por toda parte, circulando o cercado das cabras num padrão que sugeria que o que quer que as tivesse feito andou em volta e em volta, estudando o local antes de decidir arrombá-lo. Passei os dias seguintes reforçando o cercado das cabras. Cravei novos postes a 1 metro de profundidade no chão. Usei o arame mais grosso que consegui encontrar na loja de ferragens da cidade. Até pendurei uns sinos de vaca velhos ao longo do perímetro, pensando que se algo tentasse entrar de novo, pelo menos o barulho me alertaria. Trabalhei do nascer ao pôr do sol, minhas mãos artríticas doendo a cada martelada. Minhas costas gritando em protesto toda vez que eu me curvava para prender outra seção da cerca. Mas eu estava determinada. Aquelas cabras dependiam de mim e eu não ia decepcioná-las. Quando finalmente terminei, dei um passo para trás e observei meu trabalho com um sentimento de satisfação sombria. Que tentasse passar por aquilo agora. Passou mesmo assim. Menos de 1 semana depois, acordei com aquele mesmo som terrível, aquele coro de gritos aterrorizados vindo do cercado das cabras. Desta vez, quando corri para fora, vislumbrei algo se movendo na beira da linha das árvores. Era imenso,
facilmente com 7 ou 8 pés de altura, coberto por um pelo escuro que era quase preto à luz da lua. Corria sobre 2 pernas, mas inclinado para a frente, com os braços balançando, movendo-se com uma velocidade e força que pareciam impossíveis para algo tão grande. Em seus braços carregava uma das minhas cabras como se o animal não pesasse nada. A cabra ainda se debatia, ainda gritava, mas a criatura a segurava sem esforço enquanto desaparecia na floresta. Fiquei ali parada, congelada, observando-a sumir na escuridão. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o rifle. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas minhas têmporas. Eu tinha visto, eu realmente tinha visto. Não com clareza, não o suficiente para distinguir detalhes, mas eu tinha visto algo que não deveria existir. Algo saído de lendas, de histórias de fogueira e fotos granuladas que as pessoas descartam como farsa. Bigfoot, Sasquatch, como quer que você o chame. A criatura sobre a qual ouvi falar a vida inteira, mas na qual nunca acreditei por um único momento. Era real e estava caçando nas minhas terras. As semanas seguintes foram algumas das mais aterrorizantes de toda a minha vida. Comecei a dormir com o rifle ao lado da minha cama, em vez de perto da porta. Instalei luzes com sensor de movimento ao redor do celeiro e dos cercados dos animais, esperando que a iluminação repentina pudesse assustar a criatura. Cheguei a ligar para minha filha, no Texas, e quase contei a ela o que estava acontecendo, mas me contive no último momento. O que eu diria? Que um Bigfoot estava matando meus animais? Ela me internaria num asilo antes que eu pudesse desligar o telefone. Então, fiquei quieta, continuei vigiando e continuei perdendo animais. Outra cabra desapareceu. Depois, 2 das minhas ovelhas. Depois, 3 galinhas do galinheiro com a porta arrancada das dobradiças como se fosse feita de papelão em vez de carvalho maciço. Comecei a manter um registro num caderninho, anotando cada perda, cada dano, cada detalhe que conseguia lembrar de cada incidente. Eu estava documentando evidências em que ninguém jamais acreditaria, mas eu precisava fazer isso mesmo assim. Precisava provar a mim mesma que não estava enlouquecendo. O cheiro era o que mais me incomodava. Toda vez que a criatura se aproximava da minha propriedade, deixava para trás um odor característico que só consigo descrever como uma mistura de animal molhado, vegetação podre e algo mais, algo selvagem e primitivo que desencadeava uma resposta de medo profundo no meu cérebro. Era o cheiro de um predador no topo da cadeia alimentar que nunca aprendeu a temer os humanos porque nunca precisou. O cheiro ficava no ar por dias após cada ataque, agarrado aos postes da cerca, à grama e ao próprio ar, um lembrete constante de que eu não estava mais sozinha na minha propriedade. Comecei a ficar acordada à noite, sentada na escuridão perto da minha janela com as luzes apagadas, observando a linha das árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Na maioria das noites, nada acontecia. A criatura parecia ir e vir em seu próprio ritmo, aparecendo quando eu menos esperava e ficando longe quando eu estava mais vigilante. Mas nas noites em que ela vinha, eu via aquela forma imensa se movendo pelas sombras. Observava-a se aproximar dos meus cercados com um passo deliberado, quase casual. Não tinha medo de mim. Sabia que eu estava ali, observando, e não se importava. E isso era talvez a coisa mais aterrorizante de todas. Sabia que eu estava ali e não tinha medo. Foi por volta do 6º mês que tudo mudou. Eu tinha chegado a um ponto de exaustão e desespero, em que estava considerando seriamente vender a fazenda e me mudar para o Texas para morar com minha filha. Eu não podia continuar fazendo isso. Não podia continuar perdendo animais, vivendo com medo e dormindo com um olho aberto toda noite. Eu estava velha demais para esse tipo de estresse e meu corpo estava começando a mostrar o desgaste. Eu tinha perdido peso. Minhas mãos tremiam constantemente.
Desenvolvi um nó de tensão permanente nos ombros que nenhum banho quente ou analgésico conseguia aliviar. Eu estava desmoronando e eu sabia disso. Numa noite, eu estava sentada na minha varanda, observando o pôr do sol e pensando em tudo o que teria que fazer para preparar a propriedade para a venda. Era uma noite linda, o céu pintado em tons de laranja e roxo, o ar fresco e nítido com os primeiros sinais do inverno que se aproximava. Eu tinha uma xícara de chá nas mãos e um cobertor enrolado nos ombros, e por um breve momento me permiti esquecer da criatura, do medo e da perda. Permiti-me apenas existir naquele momento lindo. Foi quando eu o vi. Não à espreita na beira da linha das árvores, não se escondendo nas sombras, mas parado bem ali na beira do meu quintal, a talvez 50 pés de distância. Estava me observando. A criatura estava simplesmente parada ali, completamente imóvel, me observando com olhos que refletiam a luz que se apagava. Era enorme, facilmente com 8 pés de altura, coberto por um pelo castanho escuro e desgrenhado que era quase preto na penumbra. Seus braços passavam dos joelhos, terminando em mãos que pareciam quase humanas, mas com dedos grossos e poderosos. Seu rosto era uma combinação de macaco e humano, com um nariz largo, uma sobrancelha proeminente e uma boca que estava numa expressão neutra que eu não conseguia decifrar. Eu deveria ter ficado apavorada. Deveria ter pego meu rifle, corrido para dentro e trancado a porta. Mas algo me deteve. Talvez fosse a exaustão. Talvez fosse a resignação de saber que eu não podia lutar contra essa criatura, não podia detê-la, não podia fazer nada além de suportar o que quer que ela quisesse fazer. Ou talvez fosse algo na maneira como ela me olhava, algo naqueles olhos inteligentes que pareciam mais curiosos do que ameaçadores. Seja qual for o motivo, eu não corri, não gritei. Apenas fiquei sentada na minha varanda, segurando minha xícara de chá, e olhei de volta para a criatura que vinha aterrorizando minha fazenda por meses. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas 1 minuto ou 2. Nenhum de nós se moveu, nenhum de nós fez um som. Era como se estivéssemos medindo um ao outro, tentando entender o que o outro estava pensando, o que o outro queria. E então, lentamente, a criatura ergueu uma mão imensa e fez um gesto que eu reconheci. Deu um tapinha na própria barriga, depois apontou para a minha propriedade e deu outro tapinha na barriga. Estava com fome. A criatura estava me dizendo que estava com fome. Eu não sei o que me possuiu para fazer o que fiz em seguida. Talvez fosse o isolamento falando. Talvez fosse o luto pela perda de Robert, a solidão de viver aqui, sozinha por tantos anos. Talvez eu tivesse finalmente enlouquecido, e este fosse apenas o mais recente sintoma da minha descida à loucura. Mas eu me levantei da cadeira, entrei em casa e voltei com uma cesta cheia de comida. Eu tinha umas sobras de frango assado do jantar, um pão fresco que tinha assado naquela manhã, algumas maçãs do pomar e um pote de mel que peguei de um apicultor da cidade. Caminhei até a beirada da minha varanda, coloquei a cesta nos degraus e me afastei lentamente. A criatura me observou o tempo todo, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como um cachorro tentando entender um novo comando. Quando voltei para a minha cadeira, ela avançou com cautela, aproximando-se da cesta com óbvia desconfiança. Farejou o ar, circulou a cesta, farejou de novo. Então, lentamente, estendeu a mão e pegou uma das maçãs. Examinou a fruta com cuidado, virando-a em sua mão imensa, e então deu uma mordida. Observei o rosto da criatura mudar enquanto provava a maçã. Vi o que só posso descrever como prazer transparecer em suas feições estranhas. Terminou a maçã em 3 mordidas, com miolo e tudo, e depois pegou outra. Comeu tudo o que estava na cesta. Cada pedaço de frango, cada fatia de pão, cada maçã, até o mel, lambendo o pote até ficar limpo com uma língua que era surpreendentemente rosa e parecida com a de um humano. Quando terminou,
Colocou a cesta vazia de volta nos degraus da minha varanda, olhou para mim mais uma vez e então se virou e caminhou de volta para a floresta. Não correu, não olhou para trás. Apenas se afastou com aquele mesmo passo deliberado e poderoso que eu já tinha visto tantas vezes. Naquela noite, pela primeira vez em meses, nada aconteceu. Nenhum ataque aos meus cercados, nenhum som aterrorizante na escuridão, nenhuma pegada imensa aparecendo no meu quintal durante a noite. A criatura ficou longe e meus animais restantes ficaram seguros. Comecei a deixar comida do lado de fora regularmente depois disso. A cada poucas noites, eu montava uma cesta e a deixava nos degraus da varanda antes do pôr do sol. Frutas, vegetais, pão, carne, o que quer que eu tivesse à mão. E toda vez, sem falhar, a criatura vinha e pegava a cesta, comia tudo o que estava dentro e ia embora pacificamente. Nunca mais atacou meus animais. Nenhuma vez. O reinado de terror que estava destruindo minha fazenda simplesmente parou, como se alguém tivesse virado uma chave. Nas semanas e meses que se seguiram, a criatura e eu desenvolvemos algo que só posso descrever como um relacionamento. É uma palavra estranha para usar para a conexão entre uma mulher idosa e uma criatura que não deveria existir, mas não sei que outra palavra se encaixa. Tínhamos um entendimento, um reconhecimento mútuo de que compartilhávamos esta terra e que poderíamos coexistir pacificamente se ambos estivéssemos dispostos a fazer concessões. Aprendi que a criatura era protetora da fazenda, não apenas ficando longe dos meus animais, mas ativamente os guardando de outros predadores. Numa noite, eu estava observando da minha janela quando uma matilha de coiotes veio farejando ao redor do meu galinheiro. Eles estavam circulando a estrutura, procurando uma maneira de entrar, e eu estava prestes a sair com meu rifle para espantá-los. Mas antes que eu pudesse chegar à porta, ouvi um rugido da floresta que fez meu sangue gelar. Era um som de puro poder e fúria, um aviso cujo significado era inconfundível. A criatura saiu correndo das árvores, mais rápido do que eu jamais a vira se mover. Todos os seus 8 pés de músculo e raiva avançando sobre aqueles coiotes como um trem de carga. Os coiotes correram. Bateram em retirada e fugiram tão rápido que eram apenas borrões de pelo cinza desaparecendo na escuridão. A criatura os perseguiu até a beira da minha propriedade, rugindo o tempo todo. E então parou na linha de divisa e soltou um último berro que ecoou pelas colinas e se desvaneceu na noite. Então, como se nada tivesse acontecido, virou-se e caminhou calmamente de volta para a floresta. Pausou na linha das árvores e olhou para o meu galinheiro, verificando se tudo estava seguro, e então desapareceu nas sombras. Depois disso, os outros predadores pararam de aparecer. Meus animais restantes pararam de ter medo da criatura. Eles se acostumaram com sua presença ao longo dos meses e anos e entenderam em algum nível instintivo que ela não era mais uma ameaça para eles. 3 anos se passaram desde aquela primeira noite aterrorizante em que encontrei aquelas pegadas impossíveis na lama. 3 anos de medo se transformando em compreensão, de compreensão se transformando em algo que poderia até ser chamado de amizade. Tenho 82 anos agora e sinto cada um desses anos nos meus ossos quando acordo toda manhã. Minhas articulações doem. Minhas costas não querem se endireitar. Minhas mãos tremem quando tento fazer as tarefas mais simples. Sei que não me restam muitos anos nesta terra e esse conhecimento pesa sobre mim mais do que gosto de admitir. O que vai acontecer com esse nosso arranjo quando eu me for? Quem vai alimentar a criatura quando eu não estiver mais aqui para montar aquelas cestas? Eu me preocupo com isso mais do que provavelmente deveria. A criatura sobreviveu nestes bosques por talvez décadas ou até séculos. Ela não precisa de mim para sobreviver.
mas não consigo deixar de sentir que construímos algo juntos, algum tipo de vínculo que vai além da simples sobrevivência. Eu lhe dei comida, segurança e um tipo de companhia. E em troca, ela me deu um propósito, maravilhamento e uma razão para continuar saindo da cama toda manhã quando eu não tinha mais certeza se queria. Já pensei em contar a alguém, mas quem acreditaria em mim? E mesmo que acreditassem, o que fariam? Transformariam minha propriedade numa espécie de estação de pesquisa, capturariam a criatura e a colocariam num zoológico ou num laboratório. Não posso deixar isso acontecer. Esta criatura me mostrou bondade, ou pelo menos a versão de bondade da criatura. Protegeu minha fazenda e meus animais. Manteve-me companhia na minha solidão. O mínimo que posso fazer é proteger seu segredo em troca. Então, mantenha o nosso arranjo em segredo. A criatura passou por aqui ontem à noite, como tem feito há 3 anos. Eu tinha preparado uma cesta particularmente boa, cheia com as últimas maçãs da estação, um pouco de carne de veado seca que eu vinha preparando por semanas e pão fresco que assei naquela manhã. A criatura sentou-se na beira do meu quintal e comeu lentamente, saboreando cada item. Quando terminou, olhou para a minha casa. Eu estava na janela da minha cozinha, observando como sempre faço, meu rosto velho refletido no vidro. A criatura ergueu uma mão imensa, com os dedos levemente abertos, e a manteve ali por um momento. Estava acenando para mim. Tenho certeza disso. Um simples gesto de reconhecimento, de conexão, de algo que poderia até ser chamado de afeto. Levantei minha própria mão e acenei de volta, com a palma pressionada contra o vidro frio da janela. Ficamos assim por um longo momento, mulher e criatura, separados por 50 pés de quintal e 1 milhão de anos de evolução, conectados por algo que ainda não entendo completamente. Então a criatura pegou a cesta vazia, colocou-a arrumadinha no lugar onde sempre a recolho de manhã e voltou para a floresta. Essa é a minha vida agora. Uma velha solitária e uma criatura solitária em que o mundo não acredita, cuidando um do outro no meio do nada. Não é a vida que eu imaginei quando era jovem, mas é a vida que eu tenho agora. E não a trocaria por nada neste mundo. Algumas pessoas passam a vida inteira sem experimentar a verdadeira magia, a prova real de que o mundo é maior, mais estranho e mais misterioso do que poderíamos imaginar. Eu tenho a chance de vivenciar isso a cada poucas noites, quando uma criatura lendária emerge da minha floresta e vem compartilhar uma refeição comigo. Gosto de pensar que, à nossa maneira estranha, nós nos salvamos. Eu lhe dei comida e segurança. Ela me deu propósito, maravilhamento e uma razão para continuar vivendo quando eu estava pronta para desistir. Isso é mais do que muitas pessoas conseguem ter. Hoje à noite, vou montar outra cesta. Vou adicionar maçãs extras porque a criatura parece realmente gostar delas, especialmente as da árvore velha que Robert plantou há 40 anos. E então vou colocá-la na beira do meu quintal, onde sempre faço, e vou esperar. Talvez eu veja a criatura esta noite, talvez não, mas saberei que ela está lá fora, vivendo naqueles bosques, sobrevivendo mais um dia, e ela saberá que estou aqui, nesta velha casa de fazenda, cumprindo minha parte do nosso acordo silencioso. E para nós dois, isso é o suficiente. Se você algum dia se encontrar morando sozinho, no meio do nada, e coisas estranhas começarem a acontecer na sua propriedade, não presuma o pior. Às vezes as coisas estranhas, as coisas assustadoras, estão apenas procurando um pouco de ajuda, um pouco de compreensão, um pouco de bondade. Para mim, bastou uma cesta de comida, deixada de boa fé e com o coração aberto, para transformar uma situação aterrorizante em algo belo, estranho e maravilhoso. Olho pela janela da minha cozinha agora, observando o sol se pôr atrás das colinas, como já fiz milhares de vezes. As sombras se alongam pelos meus campos,
estendendo-se em direção à floresta, como dedos tentando alcançar algo que nunca conseguem agarrar. Em breve estará escuro. Em breve ouvirei aqueles passos familiares vindo dos bosques do norte, pesados e deliberados. Em breve verei uma forma imensa coberta de pelos emergir das árvores e vir buscar a cesta que deixei esta tarde. E me sentirei grata, como me sinto toda vez, por fazer parte deste segredo incrível. A criatura é real. Ela vive nos bosques da minha propriedade, visita minha fazenda a cada poucas noites, e à sua maneira estranha é minha amiga. Essa é a minha história, e eu a mantenho. Ninguém precisa acreditar em mim. Eu sei a verdade, e a criatura também. E isso é tudo o que importa.